Boa tarde a todos e todas e todes. Essa é a 29ª edição de Às vezes aos Domingos, com o escritor e jornalista José Castelo e eu, Fábio Santiago. O projeto tem o apoio da Soma de Ideias, da Coalhada Artesanal Preciosa e da Tulipas Negras Editora. A curadoria é de Guido Viale e de Márcio Renato dos Santos. Informações sobre a próxima edição, a 30ª, estarão disponíveis em breve no tulipasnegraseditora.blogspot.com e na imprensa paranaense. Agradecimentos a todos que estão presentes, e em especial ao José Castelo, o grande mestre José Castelo. Boa tarde, José Castelo, tudo bom? Boa tarde, Fábio. Estou feliz de estar aqui com você também. Muito feliz. Uma grande honra, uma grande honra e uma grande alegria, Castelo. Vou começar com a apresentação e daí já emendo a primeira pergunta, pode ser? Você que sabe. Vamos lá, então. José Castelo nasceu no Rio de Janeiro e mora em Curitiba. Escritor e jornalista, mestre em comunicação pela UFRJ, foi editor de suplementos de ideias, livros e ideias ensaios do Jornal do Brasil, colunista do suplemento Prosa e Verso de O Globo, cronista semanal do Caderno 2, do Estado de São Paulo, atualmente é colunista do jornal literário Rascunho de Curitiba e do suplemento Pernambuco do Recife. É autor, entre outros títulos, do romance Ribamar, Prêmio Jabuti 2011, do romance juvenil Dentro de Mim Ninguém Entra, Prêmio Jabuti de 2017, e da biografia de Vinícius de Moraes, O Poeta da Paixão, Prêmio Jabuti de 1995. Eu sou Fábio Santiago, nascido em Maceió, resido em Curitiba, sou formado em comunicação social, concorri em 1997 uma Bolsa Vita para jovens estudantes por indicação do escritor Valêncio Xavier. Em 2004, eu criei o blog Actinfuso, que recebeu uma menção honrosa do prêmio do Kepler Comodoro do cineasta Carlos Rauschenbach. Em 2020, estreiei com o livro de poesia Intramuros. No ano seguinte, comecei uma coluna de crônicas na Cota Editorial e publiquei também o Versos Magros. Em 2022, entrou em circulação a versão física do e-book de 2019, Mar de Sombras, e o inédito Cantos Temporais. Vamos lá, Castelo, agora a primeira pergunta. Castelo, a nova edição do Inventário das Sombras foi lançada este ano pela Record. Você poderia falar sobre o processo de feitura dos retratos dos diversos autores, principalmente sobre a maneira que você consegue ir além do escritor e chegar na pessoa por trás dos livros, que é algo que me interessa muito, como você consegue chegar. Sempre quando você escreve, parece que vai além. É essa a impressão. Eu que sou um leitor desde do Literatura na Poltrona e tudo mais, eu sempre vejo que você não fala só do livro, você sempre... Você pode falar um pouco para nós sobre isso? Não, claro, Fábio. Vamos tentar. A coisa mais importante, assim, para começar dizendo, é que eu sempre achei, e acho cada vez mais, que a literatura, em definitivo, não é uma coisa sagrada, não é uma coisa perfeita, não é um mundo da perfeição, como muita gente acha, sabe? Eu vejo muito mais a literatura como um processo, uma aventura e uma experiência humana, uma experiência de vida. Então, nesse sentido, para mim, a literatura está o tempo todo ligada à vida. E como está ligada à vida, está o tempo todo em movimento. Porque a vida é dinâmica, a vida vai se transformando, ela nunca é a mesma coisa, tem seus altos e baixos, e a literatura também, entendeu? Então, eu procuro, em vez de tentar fixar o que é tal livro, ou, quando eu estou escrevendo ficção, quem é tal personagem, eu não gosto de trabalhar com essas coisas fixas. Eu gosto de trabalhar com os movimentos. E talvez seja por isso que eu atravesse a literatura de uma forma um pouco, talvez, diferente do que grande parte dos escritores faz, entendeu? Na medida em que eu não tenho essa visão sagrada. Aliás, eu peguei aqui, por acaso, uma frase que alguém me passou, não sei se foi você, pode ter sido, do Borges,
a ideia do texto definitivo não corresponde senão à religião ou ao cansaço. Eu acho essa frase maravilhosa, entendeu? Porque não tem essa, texto definitivo, texto pronto, texto perfeito, texto impecável. Isso não existe. Então, talvez por não ter essa visão, é que eu consigo usar a literatura não como um ponto final, mas como uma ponte para chegar a outras coisas, sobretudo a vida. Seria isso. O que você acha disso? Eu acho assim, sobre o que você me disse Tem uma coisa que você fala que eu gosto bastante, que é até uma das minhas perguntas que eu tinha pensado, que você fala que quando a gente escreve, você chega no texto, até tem também sido uma outra pergunta minha, da palavra nada, que você chega no texto e você, naquela folha em branco, e essa questão do movimento, porque você tem uma ideia fixa, né? Eu acho que quando você escreve, você tem alguma, pelo menos eu, às vezes, tenho uma ideia superficial, mas eu tenho uma ideia do que eu vou escrever, e quando eu chego na folha em branco ou no papel, nada daquilo é o movimento da palavra, é o movimento do texto, né? Como você diz, está tudo em movimento, você nunca vai chegar assim, como é que eu posso explicar? Eu chego no papel, ou qualquer escritor, acho que chega com uma ideia, mas nunca vai ser aquilo, né? Por mais que você tenha uma programação do que você vai escrever, e é isso que eu vejo dessa questão do movimento, quando você diz o movimento na literatura, que você não eu sinto a mesma coisa, que acredita. eu preciso fazer anotações prévias. Eu faço muitas, em cadernos, anoto coisas, ideias soltas, pedaços, esquemas, mas na hora que eu começo a escrever, eu não uso nada daquilo. Aquilo tudo vai para o lixo, entendeu? Aquilo é só uma espécie de aquecimento. Como está o trabalho de corpo que os atores fazem no palco antes de começar a ensaiar para valer, fazem aqueles trabalhos de corpo, não sei o quê. Aí, na hora que começa o ensaio, aquilo não entra em cena. Aquilo foi um esquentamento. Você tem que atravessar um pouco aquilo para chegar a um espaço talvez vazio, que é o tal nada, em que você possa começar a deixar que o próprio texto te puxe um pouco. Eu muitas vezes sou criticado por isso, as pessoas dizem que eu tenho uma visão mística da literatura, ou que eu tenho uma visão intuitiva demais, mas falam isso negativamente, entendeu? Eu realmente não me importo com essas restrições, entendeu? Mística não é. Eu não sou sequer um cara religioso, nada disso, então, em definitivo, não é. Agora, é que eu tenho essa visão não só da literatura, mas da vida, que a vida é fluida. De uma cartola não vai sair só um coelho, pode sair qualquer coisa, um elefante, um dinossauro, entendeu? Você não sabe, você está com a cartola. Porque tradicionalmente da cartola saiu o coelho, você vai achar, bom, então vamos lá tirar mais um coelho dessa cartola. E não é. O que vai sair é totalmente imprevisível. E isso que é o barato da literatura, que transforma a literatura para o escritor numa viagem. É uma viagem. E eu, no fim, me interesso talvez até mais por essa viagem, esse processo, do que propriamente pelo ponto final. Sabe? Então, quando eu leio um livro, eu fico tentando descobrir que viagem o cara fez para chegar até ali. Eu acho que da influência que eu trago de você desde 2005, quando nós começamos né, você começou a ler os meus escritos, é justamente isso. Assim, na minha prosa, por exemplo, dos romances que eu até já lhe mostrei alguma coisa, eu parti dessas ideias, né? Mas é justamente esse processo mesmo, é o processo da escrita que te leva para um outro lugar, né? E na poesia eu percebo muito isso também, que eu gosto muito de fazer anotações.
de frases, coisas que vêm. Mas na hora de escrever o poema, ele vai para outro lugar, e às vezes, como você diz, essas ideias nem permanecem, né? E esse processo da escrita do corte, né? Do corte, da releitura, e é muito forte. Isso eu trago muito de você. Eu lembro que você sempre me falava, Fábio, evite o derramamento, reescreva, leia, reescreva, adormeça o texto e não tenha medo do corte, né? Porque eu acho que às vezes a gente se apega muito, eu vi somente nas minhas experiências de poeta tentando escrever um romance, que é isso, você traz muito uma ideia fixa, né? De um caminho, e quando você vai, é uma outra aventura. Uhum. Que é bem o que você falou agora, e que é uma influência muito forte minha, assim, E você tem que se entregar. O Márcio, agora estava falando aí do Fantasma, meu romance de 2001. Esse romance, originalmente, ele era um ensaio. E eu tentei escrever um ensaio, tentava escrever um ensaio, era um ensaio de encomenda, e não saía. Quer dizer, saía. Eu escrevi páginas e páginas e páginas, todas horríveis, impublicáveis, que depois eu deletei tudo, joguei tudo no lixo. Dessa tentativa de escrever esse ensaio, que não saiu, que saiu horrível, paralelamente eu tinha um caderno do meu lado e eu comecei a anotar essa história, que virou o Fantasma. Então, essa história ela saiu quase que por conta própria, ao lado, paralelamente, daquela tentativa minha de escrever o ensaio. E, no fim, ficou a história e não o ensaio. O ensaio foi para o lixo, que era o meu projeto. Uhum. E o que virou o livro foi uma coisa que não era o meu projeto, que eu não tinha pensado em escrever, que eu não pretendia escrever, que eu não sabia que eu estava escrevendo, e eu estava escrevendo. Isso é que eu acho que saber se entregar a esses movimentos que é um mistério, que é a jogada, entendeu? Para você conseguir escrever com liberdade. A palavra-chave aí é liberdade. Se dá liberdade interior. Tem que se dar liberdade interior. Não pode achar, eu sou um poeta assim, um cronista assado, então eu tenho que escrever assim um assado. Não tem que. Na hora de escrever vai sair outra coisa, você tem que aceitar outra coisa. Uhum. Se É o entregar que ao eu... texto, né? E deixar o texto te levar também, né? É. Não é E isso? claro que depois, no final, entra um trabalho racional, Sim. evidente, né? De organização, de terminar, de arrematar, de arrumar a linguagem. Mas tem todo um processo, sobretudo no meio, que ele é bastante irracional mesmo. Ele é intuitivo mesmo. Tá, as pessoas dizem que é místico, querem chamar de místico? Chamem de místico, tudo bem, não me afeta. Tá bom, então eu Uhum. sou um místico e não sei, entendeu? Mas é um processo diferente do processo racional de organização final de um documento, de edição. Essas ideias não existem para o escritor. O escritor não está editando nada, não está organizando nada. Não é isso. Entendi. Castelo, olha só. Eu estava lendo o que você escreveu, que talento apenas não faz um escritor. Deve haver um homem, uma mulher por trás dos livros. Você também fala sobre esse devassamento, essa dose de entrega e abandono. Você pensa também que para fazer um samba livro, que eu brinco com o Vinícius, né? Com beleza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, um livro, não? Você acha que é preciso dessa melancolia ou desse para fazer um samba, como tinha o Vinícius, né, cantava, para fazer um samba é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Como é que você vê isso? Você acha que é desnecessário isso? Porque é preciso muito silêncio, né? Muito silêncio e para se escrever, pelo menos eu vejo assim. Claro que cada um tem seu processo, mas como é que você enxerga isso, Castelo? Olha, Fábio, eu acho que não necessariamente melancolia, quer dizer, pode até ser, em muitos casos porque melancolia, quando você fala é preciso melancolia, ou é preciso dor, ou é preciso tristeza, você está restringindo, Uhum. você está criando outra norma.
Se o poeta não está melancólico, ou o escritor não está melancólico, ele não escreve, ou ele não serve, ou ele não presta. Não é verdade isso, né? O que é preciso é sensibilidade, estar com as antenas ligadas. É, de novo, a questão da intuição. Ter empatia pelas coisas, ter empatia pelo outro, saber, de repente, o escritor tem que estar disponível para levar sustos com o outro, com a realidade e consigo mesmo. Porque muitas vezes eu levo susto comigo, todo mundo leva. Entendeu? Como é que eu escrevi esse troço? Pô? Entendeu? E escrevi. Depois eu decido se vou publicar ou não, mas o fato é que eu escrevi. Então, eu acho que quando o Vinícius falava de tristeza, de melancolia, sim, no caso dele, talvez, mas eu não me agrada muito essa ideia de restringir a um sentimento ou a um tipo de sentimento. Eu prefiro ver de uma forma mais geral, entendeu? De sensibilidade. E o Vinícius dizia, só para concluir, que ele... não me lembro das palavras, mas, enfim, que a poesia estava além do poema. O poema era apenas uma tentativa de capturar e manifestar a poesia, mas a poesia não vivia dentro do poema. A poesia vivia fora também, em tudo. O Vinícius via a poesia em tudo, né? E a gente volta de novo à questão da sensibilidade, entendeu? Quer dizer, quando eu te conheci, Fábio, conversando com você 5 minutos, eu já percebi que você tinha uma relação com as primeiras coisas, não vou lembrar as palavras, mas as primeiras coisas que você me falou, eu já percebi que você tinha uma relação com as coisas, com o mundo, e até, no caso comigo, com quem você estava falando, que era aparentemente um pouco atrapalhada, mas que era isso, não era rígida. É isso que eu estou querendo chegar, entendeu? Quer dizer, você não tinha um propósito rígido, uma visão rígida de coisas, entendeu? Você tem por exemplo, você é o tipo do cara que tem uma alma turbulenta, aberta para as coisas. Tudo bem, às vezes angustiado, mas muitas vezes outras coisas, não é só angustiado. Então, aí, acho que quando o Vinícius falava isso, que a poesia estava além do poema, ele se referia a esse estado emocional, mental, sensitivo, sei lá como chamar esse troço, aí é uma coisa mais, é um papo mais para psicólogo do que para mim, mas, enfim, que deixa a pessoa, como é que eu vou dizer, acessível para receber as coisas. Né? Porque a verdade é essa. Na maior parte do tempo, todos nós estamos vivendo mecanicamente. Tudo que a gente faz é muito mecânico. E se a gente parar para pensar, as respostas que a gente dá para as coisas que a gente vive, as situações, tende a ser muito parecida. Entendeu? A gente vive prisioneiro de tiques nervosos, cada um com seus tiques nervosos, suas maneiras de falar, de pensar, né? E para escrever, você precisa quebrar essa gaiola. Entendeu? O Vinícius era tipicamente um cara que vivia inebriado, não só porque bebia muito, de fato, bebia muito, mas não era só porque bebia muito, podia não beber, entendeu? Mas ele vivia num estado um pouco de êxtase, talvez a palavra seja exagerada, mas, enfim, sabe? De quase que um orgasmo com o mundo, entendeu? Um estado de gozo, a palavra é essa. Ele gozava diante de tudo ele se interessava, ele se ligava em tudo, ele tinha né, uma intensidade
Então, ali, não precisava ler os poemas do Vinícius, que são maravilhosos, que estão entre os grandes poemas da língua brasileira, da língua portuguesa, não só no século XX, mas em todos os tempos. Por exemplo, os sonetos dele, que são fantásticos, entendeu? Mas não precisa nem ler o soneto ou ler as baladas para você. Se você conhecer o Vinícius, se você vê o Vinícius falando num vídeo, você perceber essa disponibilidade para o outro, para sair da coisa, a porta da gaiola aberta, entendeu? O cara tá disponível. Né? E isso é fundamental, eu acho, porque Sim. senão se transforma a literatura, só para concluir, numa atividade intelectual, unicamente. Muitos escritores praticam a literatura. Não me peça para citar nomes que eu não citarei, mas Não. existem muitos, inclusive alguns consagrados, entendeu? Aí eu já acho que limita demais, fecha demais, vira uma atividade intelectual. Não é também uma atividade intelectual, mas não é só uma atividade intelectual. Eu acho que isso é que é a diferença. Eu penso que tem que ter os olhos livres, né? Tem que estar com aquela coisa dos olhos livres para poder você ou transgredir ou buscar um outro caminho, né? Não é, Castelo? Você não pode fechar. Você diz assim, limitar. E eu assistindo ontem revendo, até, lembra aquele vídeo que eu lhe falei do Poeta da Paixão? Sim, Onde sim. você fala que muitas vezes o Vinícius, ele era muito feliz, e isso incomodava também, né? Eu lembro que se fala no vídeo que ele teve uma vida feliz, e isso incomodava bastante, às vezes, as pessoas que buscavam só aquele escritor melancólico, à beira de abismo, né? E ele estava ali curtindo toda aquela onda, né? Vivendo a poesia de fato, né? Ele viveu não só, como você mesmo bem diz lá, não só viveu a poesia escrita, né? Viveu a poesia na música, na vida. Foi um poeta que viveu intensamente, né? E assim, faz uma pergunta aí, Cassiano. Não, pois é, o que você acha disso que eu falei? É isso que eu quero saber. Eu acho que agora estou me soltando, no começo eu fico meio nervoso, né? Eu vejo assim, quando eu escrevo mesmo, e eu acho que eu sempre experimentei muito, né? Não sei se você acha isso, mas Sim, eu acho que eu estou sempre tentando sair e não proposital, não é proposital quando eu escrevo meus poemas e alguém diz, seu poema é enviesado, mas sei lá que vejam naquele poema, eu estou sempre buscando, não é também um novidadismo, mas eu estou pensando em encontrar caminhos novos para a minha escrita, para a forma que eu escrevo, sabe? As narrativas, ou seja lá o que for, eu nunca fecho. Isso eu não sei se fica claro, você sim, mas eu não, tá estou claro. sempre buscando novos caminhos de escrita, novos caminhos para a minha poesia, inclusive nessa questão das palavras, né, que eu gosto muito de encontrar palavras ou inventar palavras, né? Mas é sempre experimentando, mas não uma experimentação assim, eu vou fazer uma experimentação para tentar causar ou tentar. Eu acho que é uma luta diária minha com a escrita, né? Eu vejo isso, mas não é uma luta, uma dor de escrever, não é isso. Eu acho que é um processo mesmo dessa escrita que eu vou tentando encontrar essa minha, não sei se é uma dicção, uma voz, mas que vem desde muito novo, né? Esse contato com a escrita, quando você começou mesmo a ler, havia muito derramamento, né? Nessa escrita e a prosa também é uma coisa que eu sinto muito que, ao mesmo tempo que eu procuro encontrar essa dicção, né? Essa voz, há muita poesia, né, na minha prosa, até nas minhas crônicas, e é um processo muito de um movimento, não é um movimento, é um olhar
eu tento encontrar para as coisas, sabe? Uhum. Que eu não assim, não saberia definir também, mas é esse olhar aberto para encontrar novos caminhos para mim, não para a literatura, não para seja quem for. É uma luta para encontrar uma poesia que seja minha, de fato, assim, que não sei se é minha. Pois é, então é isso, quer dizer, não é qualquer malabarismo. O poeta ou o escritor não é um malabarista que fica manejando coisas fora dele, né? Quer dizer, essa procura, esse rasgão que você vai procurando, vai dando um rasgão atrás do outro, de abrir caminhos, abrir brechas. Eu acredito que para isso funcionar, tem que estar sintonizado com a existência, com o teu olhar, com os teus sentimentos, com a tua intuição naqueles momentos, diante disso, diante daquilo. Quer dizer, por isso que eu digo, não é um jogo intelectual que se passa só aqui fora, que você fica fazendo no quadro negro, entendeu? Não, é uma coisa que você rabisca dentro de você. Que maneiras eu vou mudar essa maneira de ver isso, mas é mudar em você, para você poder escrever daquela maneira, sabe? E eu acho que é por isso, inclusive, que a escrita ela transforma não só o leitor, a literatura, mas ela transforma o autor também. Acho que de cada livro que um autor termina, o autor sai um autor diferente, se ele se jogou mesmo ali naquilo. Não estou dizendo que sai melhor, que sai pior, que sai engrandecido, diminuído. Isso aí são avaliações comerciais da crítica, dos juízes, do mercado, da lista de best-seller. Nada disso me interessa. O que interessa é que o cara sai modificado, entendeu? E sai também energizado. Esse energizado pode ser, inclusive, muitas vezes é exausto. Eu termino alguns livros meus completamente exausto. Fico assim, algum tempo, uns meses, catatônico, assim, sem conseguir ler nada, escrever nada, entendeu? Escrevendo mecanicamente só o que eu tenho que fazer de trabalho. Porque eu sinto assim, e eu sei que não sou só eu. Já ouvi esse depoimento de muitos escritores. Quer dizer, tem um envolvimento pessoal, tem um empenho pessoal muito grande, tem um desgaste interior, não é só exterior, não é a quantidade de palavras que você escreveu, consultou o dicionário, não. Tem algo que se passa também dentro de você, internamente dentro de você. E é por isso também que a literatura é perigosa não só para o leitor, que pode se mudar, ser alterado de formas que não espera, como também para o escritor, que um livro te leva para caminhos seus que você não conhecia, não esperava, não é? São descobertas. São descobertas. Agora, você falou aí uma outra coisa que foi assim, a coisa do corte, né? Porque eu acho que o derramamento ele é um momento do processo. Você tem um momento no processo de escrita que você derrama, tem mesmo. Mas você tem também o segundo momento em que você tem uma luta, e a escrita também é uma luta, para chegar no osso das coisas, chegar no osso daquilo que você derramou. Não é derramar e deixar ali. Não, é descobrir o que veio ali dentro. Então, tem um processo de escavação, de separação de coisas, separação de cortar coisas, ter coragem de jogar fora, mesmo boas frases, bons versos, bons personagens, você tem que jogar fora quando aquilo não cabe ali, entendeu? E é uma... De novo, volto à ideia da viagem. Eu acho que
tal viagem imóvel, né? Acho que era o Machado que falava disso, né? Tem até um livro sobre Machado que chama O Viajante Imóvel, se não me engano, do Luciano Trigo. Um livro antigo, que ficou meio perdido. Era um bom livro, eu me lembro. E é isso, é uma viagem que você faz parado, só no seu escritório, não é só que se passa dentro de você, na sua cabeça. Parece um pouco um transe, parece um sei lá, um surto. Mas, Castelo, essa viagem, esse mergulho, né, que é tão intenso e que você bem falou, e que eu já senti isso até, não sei se isso acontece com você, mas comigo, quando eu terminei, por exemplo, Os Cantos Temporais, eu estava também, assim, é sempre um processo muito intenso mesmo, né? Quando você escreve, aquele mergulho que acaba não te desgastando, mas te deixando debilitado de alguma maneira, né? Seja fisicamente ou mentalmente. E aí o que eu fiz foi correr para as crônicas, né? Para tentar uma leveza. E assim foi quando eu escrevi o primeiro romance ali, que eu lembro, eu até te falei que eu estava muito vazio, eu lembro que eu falei, Castelo, tô mal, não tô bem, e era uma primeira versão ainda, eu lembro que era uma versão muito antiga, e você falou, Fábio, isso é comum, né, de acontecer. E o que você faz quando vem esse vazio? Você não escreve mais nada, você só lê, você volta a escrever como eu ali, achei uma fuga nas crônicas para poder tentar me limpar daquela força, não sei se é força, mas para mim há sempre uma intensidade nisso e uma procura, né, nesse escavar, nesse buscar de versos onde uma folha em branco às vezes não parece não estar lá, né? E de pequenas frases. Eu costumo muito escrever pequenos versos e anotar, e um belo dia chegar, sentar e dar uma olhada e eles acabam se costurando, tendo uma relação quase amorosa entre as palavras. E como é que se faz com isso, Castelo? Olha, isso é um pouco, eu acho, igual, embora eu, como não sou mulher, nunca tenha tido filho, mas é uma coisa que equivale à depressão pós-parto. Entendeu? As mulheres não falam da depressão pós-parto, os médicos falam. Depois do parto, frequentemente as mulheres entram numa depressão profunda, fora as coisas mais radicais, casos de mulheres que não conseguem lidar com o bebê, que passam a ter raiva do bebê. Não tem animais, sei lá, o leão, não sei se é o caso, que devoram, a leoa devora alguns bebês, tem gatos devoram bebês de gatos. Dá uma revirada esse processo, porque é um processo de gestação, esse processo. Na medida em que, como a gestação na mulher, que é algo que se passa dentro dela, então, claro, sabe-se como é, a ciência sabe, os exames mostram, a ultrassonografia, não sei o quê, mas é uma coisa que, na verdade, ninguém vê, está acontecendo dentro da mulher. Né? Aquele ser está se formando, crescendo e vai nascer, e ficam as mães, em geral, próximas ao parto, com aquelas preocupações clássicas. Será que meu filho vai sair direito, vai nascer direito? Será que vai ter alguma doença? Será que vai ter faltar um dedo? Será que não sei o quê? As mulheres têm muitas essas perseguições, porque é algo que se passa secretamente. E esse processo também se dá, assim, segundo eu vejo, na criação, não só na literatura, na arte em geral, entendeu? E isso desgasta para burro, deprime muitas vezes, né? Por isso que eu me lembrei da depressão pós-parto, mas não necessariamente, mas dá um vazio.
Eu, pessoalmente, tento descansar o máximo que eu posso e, em geral, depois de terminar um livro, passo uma temporada só lendo. Até anoto uma coisa ou outra, mas foco na leitura, para dar uma limpada. Entendeu? E para entrar em outro mundo, sair um pouco do meu mundo e entrar no mundo, escolha determinado autor. Eu gosto muito de escolher um autor e ler meia dúzia de livros, não sei quantos livros daquele mesmo autor, fazer uma viagem pelo mundo do autor, entendeu? E então eu costumo fazer isso. Acho que agora isso se dá também o Vinícius, pessoal, para voltar nele. O Vinícius reclamava disso na vida amorosa. O Vinícius, quando se separava, né, ele se casou 9 vezes oficialmente, fora todos os outros casamentos, as amantes e não sei o quê. Quando ele se separava, ele entrava na maior depressão. Ele ia no fundo do poço, entendeu? E sempre ele que tomou a decisão de se separar, pelo menos nos casamentos oficiais. Ele não foi abandonado. Ele decidiu, não vou ficar mais com essa mulher, e se afastava. Mas, apesar disso, ele ficava no fundo do poço, entrava numa espécie de intervalo, um estado nebuloso, de vazio, né? Próprio da criação na arte, da gestação, no caso da mulher, da criação, que é a criação de um amor, de uma paixão, que depois se desfaz e dá aquele vazio, porque a paixão acabou, em todos os sentidos. Eu lembro de ter visto um documentário, eu acho, sobre Vinícius, que aparecia a Maria Bethânia falando que, certa vez, quando ele conheceu a Jessie, né? Sim. Diz que ele estava arrasado, numa depressão, no Antônios, tomando, acho que era o gin, que eu acho que ele começava primeiro com uma barca de gin, né, que eles falavam, depois ele ia para o uísque, num certo horário, tinha uns horários, e disse que ele estava muito mal, e quando ele viu a Jessie, parece que acendeu, e ele era outra pessoa. Ela falou assim, num piscar de olhos, ele se apaixonou novamente e era uma outra pessoa, mas estava nessa depressão. Inclusive você, né, no Poeta da Paixão, quando terminou, né, no autorretrato que está no inventário, você fala sobre isso. Eu também entrei no buraco. Você sumiu né, você pegou um avião, foi para um lugar... Fui para Belo Horizonte, porque onde eu não conhecia ninguém, e fiquei lá trancado num quarto de hotel uns dias seguidos, sem falar com ninguém, recebendo comida na porta, só e mais nada. A sensação que eu tinha naquele momento é que eu tinha me esvaziado tanto que eu não conseguia mais viver a vida prática, né? Porque muitas vezes a vida prática se torna, não é só difícil, é estranha para o escritor quando ele está no processo de criação, porque, entendeu? Você tá naquele transe e aí você tem que ir ao correio, você tem que entrar no Bankline para fazer pagamentos, você tem que... Fica uma coisa meio sem sentido, entendeu? Às vezes você faz, eu faço, mas tem a ver com esse branco, com esse ato que se cria, esse vazio talvez seja a palavra. Né? Agora, se você quer escrever, você tem que se acostumar com isso. Né? Isso ocorre, vai ocorrer outras vezes, faz parte do processo. Como eu disse no início, é um processo vital. Né? Você vai por ondas. Acho que é isso. Eu estava pensando aqui na questão também não sei, possivelmente com você, talvez com a maioria dos autores, e no meu caso é muito latente isso, que é sentir como eu posso explicar, sentir meio deslocado do mundo, não se sentir, às vezes, pertencente ao mundo, não essa coisa, sabe, é uma coisa mais da pessoa mesmo, mais interna. E quando você vai escrever, talvez entre como esse silêncio da escrita, esse silêncio da escrita, esse momento consigo e com a sua criação, com a sua invenção, né?
eu acho que também é um, não sei se é um remédio, a palavra certa, mas é uma forma de você escrever. Eu não sei, não entende, quer dizer que às vezes, eu não sei se é de todos os escritores esse Sim, desconforto com o que está em torno, por mais que você, como você fala, às vezes a gente está automáticos, numa vida automática, mas quando você senta para escrever e você sente todo esse não é um desconforto, você está se sentir deslocado da realidade, e você vai buscar a sua realidade ou essa paixão, ou no meu caso, que eu vejo muito como virou um vício para mim, a escrita, ou uma companheira de menino, desde menino que eu escrevo para mim, né? Você sabe disso, quantos anos você ficou lendo meus poemas, que só escrevia como talvez um refúgio, né? O que você acha disso? É bobagem que eu estou falando? não, não, eu não acho que não, não é bobagem, de jeito nenhum. Eu acho só que não é. A palavra refúgio é que não me agrada. Assim, porque a palavra refúgio dá a impressão de que existe um mundo que é a realidade, que é o mundo verdadeiro, que é não sei o que lá, e aí tem momentos que você não aguenta o mundo, então você se refugia na Uhum. literatura, naquele cantinho, naquela coisa. Eu acho que é um pouco o contrário. O mundo, o mundo, como eu falei antes, o mundo é muito automático. A realidade é muito automática. E a gente, quando eu digo a gente, não sou só eu, você, nem os escritores, todo mundo, a gente, seres humanos, a gente se refugia nesse automático da realidade. Então, assim, você acorda, bom, tem que ir ao mercado de manhã. Aí você vai ao mercado, não sei o quê, faz a lista, anda pelo mercado, vê os produtos, compara preço, entra no caixa, paga. Aí tem um problema de carregar, trazer, arrumar no armário. Aí você tem que não sei o quê. Depois você vai para o trabalho, né? No trabalho você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer. Ou seja, existe um script, na realidade, que você fica seguindo, não que em parte você não tenha que seguir ele. O problema é que, se você fica só nele, a vida escapa. Entendeu? Ele se torna um refúgio, um lugar, um lugar em que você se refugia da vida, que é inconstante, perturbadora, instável, esquisita, estranha, assustadora muitas vezes, entendeu? Mas se você mantém aquela vida metódica, como as pessoas obsessivas, que fazem tudo certinho, tem que estar o lápis no lugar, tem que estar o copo não sei o quê, entendeu? Isso tudo é refúgio, é proteção. Isso é proteção. Né? E se você fica nessa sintonia, você fica se protegendo do lado oposto, que é esse lado meio caótico, mas é que, no fundo, esse lado é aquilo que nós somos mais integralmente. E é desse lado caótico que surgem as grandes coisas, que surgem as criações, que surgem as paixões. A paixão surge assim. Você não. Outro dia eu estava falando com um amigo meu que estava casado, bem casado, feliz, amava a mulher amava ele, tudo bem. Aí resolveram dar um jantar de fim de ano. Aí ele abriu a porta e chegou um casal de amigos da mulher. Ele olhou para a mulher, o casal, essa mulher é a mulher da minha vida. Aí começou a tremer, 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 e ele estava apaixonado pela mulher dele. A mulher entrou com o marido, ficar aquela confusão no jantar, chegou uma hora, essa mulher chamou ele num canto e falou assim: você vai achar que eu sou louca, mas você é o amor da minha vida. Eles se separaram dias depois e estão casados até hoje. Ele me contou, entendeu? Então, surgiu essa paixão, ele estava bem no casamento dele, ela estava bem no casamento dela, estava tudo bem, era uma festa, era uma coisa entre amigos, não sei o quê, mas de repente veio de onde menos se esperava uma coisa que não estava prevista, que foi perturbadora, que deixou os dois malucos, mas que aconteceu.
nessa zona de risco é que está a criação. Não é na vida do casal que levanta, toca o despertador, não sei, nada contra, eu também vivo assim. Todo mundo vive esse lado da realidade do dia a dia banal, né? Mas não é aí que está a criação, aí está muito mais a repetição. Você vai repetindo. Não, porque 9h30 eu faço não sei o quê, porque 10 horas da noite eu tenho que fazer não sei o quê antes de dormir. Né? Nós somos muito bichinhos de laboratório, é uma tristeza, mas enfim, é isso. E aí a literatura, como a paixão, como a tal iluminação de que falam os santos, outros estados rompe com isso. O Torquato falava, né, que poetar é correr risco, né? Lembra daquela, escute meu chapa, o verso não se faz com versos, é o risco, né? Está sempre a perigo, né? No bolso ou nas mãos. Castelo, tá uma lindeza a conversa, mas são 5h45, você não quer ler um trecho do inventário para nós? Vem cá, só um pouquinho, não tem nada a ver com isso, mas você não tinha que falar alguma coisa no meio do Eu tinha que falar quando então fala. Ai, vamos, deixa eu falar. Fala. Desculpa. Fala aí, atenção, que senão o Márcio vai brigar com a gente. Mas tá tão bom, né, o papo. Vamos lá. Vamos 3 quartos, vai lá. Isso, vamos lá. O projeto tem apoio da Soma de Ideias, da Coalhada Artesanal Preciosa e da Tulipas Negras Editora, e curadoria do Guido Viário e do Márcio Renato dos Santos. Informações sobre a próxima edição, a 30ª, estarão disponíveis em breve no site tulipasnegraseditora.blogspot.com e na imprensa paranaense. Pronto. Quer ler? Falou. Eu esqueci. Foi atrasado, mas falou. Da próxima vez botar despertador. Da próxima vez botar despertador. Não, eu vou ler um negócio rápido, quer dizer, eu vou ler aqui rapidamente o primeiro parágrafo do prólogo do Inventário das Sombras. Porque resume um pouco o que eu tentei nesse livro. Desde que comecei a entrevistar escritores há pelo menos 2 décadas, sempre me impressionei com seu desamparo, com o abandono do homem massacrado pelas leituras que se aderem à obra. E me interessei mais por essas zonas sombrias em que eles travam suas batalhas, pelas pequenas torturas impostas pelo mercado e pela crítica, pelas exigências da vaidade, pela loucura, enfim, que toma conta de um homem quando ele se posta diante do papel em branco, do que pelas imagens sofisticadas e cheias de glamour que a mídia constrói a seu respeito. A julgar por essa imagem pública, escritores são indivíduos de ânimo firme, sempre cheios de coisas a dizer, vivendo uma rotina espetacular, habitando um mundo restrito, dedicado ao transe, às homenagens e à aventura. Mas escrever inclui farta dose de entrega, de abandono, de devassamento, e impõe um combate contínuo contra o orgulho, o desespero e a solidão, destino que faz dos escritores, quase sempre, seres suscetíveis e irrequietos, que carregam sonhos além de suas forças. É isso, é que eu abro o livro com esse pensamento. Castelo, eu vou ler não sei se eu vou ler o poema inteiro, eu nem que ele é curtinho, que é o poema que está no Cantos Temporais que eu fiz para você. Obrigado. É o Colhendo Mangabas, carta meio para Castelo. Vamos lá ver se eu enxergo, né? Que eu estou péssimo. Nessa manhã... Calma aí, vamos lá. Nessa manhã carnívora, colhi mangabas. A passar... Ixi, eu não estou certo. As paisagens remotas moram em mim. Espera aí, eu vou achar o arquivo aqui rapidinho, Castelo, porque daí eu leio mais bonitinho, porque eu não posso ler o seu poema desse jeito, né? Quer ir falando alguma coisa? Vai ser rapidinho. Não, meu poema não, seu poema. Não, meu poema, o poema para você, né? Então tá bom, seu. Tá bom. É meu, mas é seu também, né? Tá bom. Espera aí, vamos lá, porque eu sabia que não ia enxergar. É emoção, né? Espera aí. Vamos lá, diz que o toque o gongo. Não, ainda tem tempo, não é até as 6 horas, são 10 para as 6. Sua imagem sumiu, Fábio. Minha imagem sumiu? Sumiu, pelo menos para mim. Eita, espera aí. Tá aqui. Tá aí. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Você quer ir falando alguma coisa para não ficar um silêncio? Não sei, falando alguma coisa. Eu acho que é legal essas conversas sobre literatura,
que para mim estão muito ligadas à conversa sobre a existência, sobre a Uhum. relação com o mundo, a relação com os outros, são intermináveis, né? A gente marca Sim. assim uma hora é o início de uma coisa que vai muito além, né? Na correria que a gente vive hoje, a gente tem muito pouco tempo, infelizmente, para conversar essas coisas, né? É. Geralmente, quando nós conversamos, eu gosto muito sempre de ouvir, mas eu gosto muito dessa conversa sobre além da escrita, né? Você sempre vai muito além, essa questão do ser humano, e eu acho que até, eu peço desculpa que eu estou me sentindo meio, parece que estou melancólico, mas não, eu estou muito feliz. Vamos lá, vamos Achou? Achei. Colhendo mangabas, carta e meio a José Castelo. Nesta manhã carnívora, colhi mangabas. As paisagens remotas moram em mim, romãs de caibro. Vaguei em redemoinhos versos. Se não caibo num livro, habituar. Lábios nauseados nessa manhã... Não, peraí, desculpa. Lábios nauseados. Nesta manhã, o véu da chuva dilata enigmas. Cartameio de bico de pena, necrosado o poema. Santiago de Cuba está longe demais. Nesta manhã, a aranha teceu um livro. Nesta manhã, amigo, a cabeça parecia encostar no leito de minha mãe, poeira cintilante. Rumo à jangada do mar. Chove no papel, o cheiro de terra molhada, e a lua, quem sabe, volte a brilhar. É esse. Bem a sua cara esse poema, Fábio. Bem legal mesmo. Castelito, vamos lá. Quer fazer suas considerações finais? São 5h51, eu acho que vai até às 18, né? Pelo que o Márcio falou. Não, eu quero agradecer ao Márcio pelo convite, né, legal de falar aqui. E foi muito bom até, porque antes consegui falar um pouquinho com ele também, que eu não falava há muito tempo. E falar da minha alegria de estar conversando com você, Fábio. Isso é muito bom. É muito bom, né? A gente tem uma diferença grande de geração, mas a gente tem muitas afinidades, talvez de sensibilidade, não sei. Então, temos sempre muito a conversar. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Espero que para as pessoas também tenha feito algum sentido. Eu também, novamente, agradeço às pessoas que estão presentes, ao Márcio pelo convite, especialmente a você, Castelo. Você sabe da nossa amizade, do carinho que eu tenho por você, a Angelinha tem, nós temos muito carinho, e eu, principalmente, uma ligação muito forte contigo, por tudo que você fez por mim, de ler um autor que ninguém nem publicado era, de você aceitar esse convite de estar aqui comigo, de um poeta em começo por mais que escreva desde menina, um poeta em começo de carreira, um poeta que não tem, né, de verso vício, de versos magros, de beira de abismo, um poeta... Então, eu sou muito agradecido, muito feliz. Você não imagina o quanto você alegrou meu coração e alegra com a sua amizade, com o seu carinho, com o seu cuidado e por estar sempre vindo ao meu socorro, né, dos meus desesperos de vida e literários. Então, é uma honra, uma alegria. Muito obrigado, Castelo. E Obrigado a você, Fábio. obrigado ao Márcio por dar essa oportunidade. E eu tenho que ler alguma coisa, né? Mas acho que tem uns 5 minutos aí. Não, tem 7 minutos? É isso? Será que já leu? Não sei, você que é o controlador de tempo. Eu não controlo nada, eu não controlo nem minha vida direito. Eu só vivo perdido. Deixa eu dizer que terça-feira, a partir das 6 horas da tarde, eu vou estar na livraria Arte e Letra, no centro, na Rua Desembargador Mota, lá do Tiago, autografando a nova edição do Inventário das Sombras, que está aqui na minha mão, dessa que eu li um trecho. Então, está todo mundo convidado. A partir das 18, deve ir das 18 às 20, sei lá, por aí. Tá? A Arte e Letra é uma livraria linda, livraria café, pequena, mas linda. Muito bonita e com coisas ótimas lá. Inclusive tortas maravilhosas também. Estarei lá, acho que muita gente, estão todos convidados, né, para o lançamento do Castelo. Um livraço. Eu tenho também cadê o inventário? O outro.
Cadê o outro? Onde eu coloquei? Ah, enfim. Mas eu tenho outro, aquela versão... De 99, né? A Eu original. tenho ela aqui. Eu deixei ela aqui na boca do gol para mostrar, mas não Tem estou uma encontrando. capa linda da Jussara Salazar, minha Sim, sim, amiga. sim. É uma beleza aquela capa. Cadê? Só não pôde repetir porque entraram autores novos, não teria repetido aquela capa, que eu acho uma beleza. Aqui, Castelo. Olha, é linda a capa. Aqui, vamos ver. É uma joia essa capa da Jussara. Sim, sim. E é um clássico, né? Esse livro já é um clássico, né? Um clássico. Estou velho, né, Fábio? Está nada. Escrevendo. É verdade. Estou é pura curiosíssimo. verdade. Eu estou curiosíssimo para ler o seu romance novo, né? Tá muito bom. muito curioso, bastante, né? Que em breve chegará para nós, né? Tenho certeza. Nas melhores casas do ramo. E olha lá o que você tem que dizer, Fábio. É verdade, vamos lá. Gente, vamos lá, antes que acabe aqui. Muito obrigado a todos, todas e todos que ficaram aqui conosco. Como diz Castelo, espero que tenha sido bacana a experiência, né, de ouvir o mestre Castelo. Eu estou aqui só agradecendo e aprendendo, que é sempre um aprendizado, além da amizade. E vamos ao que eu tenho que falar, né? Antes que eu me esqueça. O projeto tem apoio da Soma de Ideias, da Coalhada Artesanal Preciosa e da Tulipas Negras Editora. E curadoria do Guido Viado e do Márcio Renato Santos. Informações sobre a próxima edição, a 30ª, estarão disponíveis em breve no site tulipasnegraseditora.blogspot.com e na imprensa paranaense. É isso, muito obrigado, Castelo, mais uma vez, Márcio. Obrigado a você, obrigado a todos. Conosco. Muito bacana, uma alegria estar com você, Castelo. Também. Vamos nessa. Tchau. Tchau, tchau. Será que já saiu? Não sei. Não saiu, Castelo, ainda não saiu. Será que nós saímos aqui pelo Live? Será que é isso? Não sei. Aqui embaixo. Vou sair. Saí, hein? Tchau. Valeu, tchau, gente. Obrigado.